nós vamos falar sobre fé. E eu escolhi estes dois textos. O texto de Hebreus define esta palavra tão pequena, mas tão profunda, tão grande no seu significado. E quando você chegar na sua casa, você pode ler todo o capítulo 11 de Hebreus. Você vai ver muitos homens de Deus que venceram pela fé. E você vai entender como o autor de Hebreus usou aqueles exemplos dos nossos pais para falar deste assunto tão maravilhoso. E aqui nós lemos a segunda carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, e ao seu discípulo, a quem ele discipulou, falando das suas últimas palavras. E no verso 7 ele fala sobre fé. Nós vamos voltar depois nesses versículos, mas eu quero pegar ainda e definir em 3 pontos a respeito da fé, a começar o que a antropologia diz sobre a fé. Há estudiosos que não são cristãos, que não entendem sobre a fé cristã, a fé em Deus em si, e que de alguma forma eles tentam buscar recursos dentro da ciência para entender a fé, a maravilhosa fé. E nós encontramos na antropologia 2 tipos de fé, ou este conjunto chamado fé, classificado pela antropologia como fé intuitiva, e também ela é necessária. Fé intuitiva e fé necessária. A fé ela é intuitiva, por quê? Todo ser humano crê em alguma coisa. Uma pessoa que não consegue acreditar que até mesmo amanhã será melhor do que hoje, e que o ano de 2017 será melhor, esta é a nossa expectativa, do que o ano de 2016, uma pessoa que não consegue acreditar nisso, esta pessoa está com sérios problemas, precisa de cuidados, cuidados clínicos e principalmente cuidados espirituais. Essa pessoa está entrando num quadro depressivo. Quando a gente conversa com pessoas depressivas, pessoas que sofrem depressão, você vai ver que essas pessoas não conseguem enxergar o futuro com uma perspectiva boa. Essas pessoas não conseguem. Até mesmo alguém que é viciado em drogas, ele não consegue ter expectativa no futuro. Se ele pegar um valor de 10 mil reais, ele não vai sossegar enquanto não gastar os 10 mil reais, porque para ele não existe futuro. Ele tem que consumir aquele dinheiro hoje, agora, e não sossega enquanto ver o fim de tudo aquilo. Esta fé ela é comum em todos os seres humanos, e é muito simples entender isso, porque esta fé também ela é chamada fé comum e fé necessária. Você vê em todas as culturas, em todos os povos, em todas as nações. E a fé ela também é necessária, porque o ser humano ele é dependente de crer em alguma coisa. Se você pegar uma pessoa que foi criada em uma mata, em uma floresta, que nunca viu civilização, não entende nada de civilização, você vai ver que ele viveu, cresceu na mata, mas ele de alguma forma buscou acreditar em alguma coisa, seja lá em uma estatueta fabricada pelas suas próprias mãos, sendo enganados por demônios, como também no Deus Sol, Lua, Trovão, também acredita em espíritos, acredita de alguma forma em algum tipo de divindade. Isso se chama fé necessária. Todos dependem, até mesmo o ateu, quando chega na hora da sua morte, ele busca acreditar de alguma forma. Então a fé ela é necessária. Na composição humana, na constituição humana, na formação humana, quando Deus nos criou, Ele depositou em nós esta palavra comum, universal, chamada fé. Nós acreditamos de alguma forma em alguma coisa. Então, somente para os irmãos entenderem como os cientistas, como os estudiosos que não acreditam na Bíblia, que não acreditam em Deus, eles tentam desvendar este mistério da fé. E olhando para as culturas, você vai ver que pessoas buscam de alguma forma adorar todos os tipos de Deus.
e de alguma forma eles acreditam, dão a vida por aquele Deus, pagam promessas, mutilam seus corpos, fazem tudo o que for preciso, necessário, para tentar agradar esse tipo de Deus que acredita. Esta é a fé necessária. A segunda fé, já entrando no campo da teologia, é a fé operadora. Esta fé ela é comum no nosso meio. Nós temos alguns textos da palavra de Deus aqui para lermos. Você pode aí abrir rapidamente ou ler Mateus 17, 19 e 20. Você vai ver aqui uma lição de fé que Jesus aplicou nos seus discípulos. Um jovem estava possesso por demônios, né? E no tema talvez da sua Bíblia está a cura do epilético, né? Então os discípulos tentaram expulsar aquele demônio, não conseguiram expulsar o demônio, né? E Jesus falou para os discípulos depois de ter expulsado aquele demônio. No verso, pode colocar o verso 19, diz assim: então os discípulos, aproximando de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Verso 20, e Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus ensina na prática, irmãos, como expulsar demônio, primeiro em seu nome e também crendo. Eles não expulsaram, porque talvez eles não acreditaram, e alguns acreditam que era uma doença, uma epilepsia, e eles ficaram talvez questionando esses fatores, e não usaram o recurso que Deus nos dá e nos capacita, que é a fé, para expulsar. E Jesus dá uma lição aqui, falando que a fé dos discípulos era muito pequena. E existem níveis de fé. A palavra de Deus também diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então nós entendemos que a fé ela pode ser gerada. As pessoas que vêm aos cultos mais vezes na semana, nos cultos de oração, nos cultos de quarta-feira, sexta-feira, ouvem testemunhos de vida, ouve experiências, ouve a palavra de Deus, pode ter certeza, estas pessoas que foram bem preparadas, bem amparadas pela palavra de Deus, no momento em que esta pessoa precisar crer, vai encontrar a fé, porque a sua fé não vai ser tão pequena assim. Outro ensinamento de Jesus está em Marcos, no capítulo 9, verso 23 e 24, todos conhecemos esta passagem, a humildade deste homem, né, de reconhecer a sua pequena fé. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Verso então 24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, olha só o estado daquele pai, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ou seja, ajuda a minha pequena fé. Ele reconheceu que a sua fé era muito pequena, limitada. Ele se via impossibilitado de acreditar na cura. E Jesus nos traz, irmãos, este rico ensinamento em sua própria experiência a respeito de fé. A fé é operadora, né? Eu fui pastor de igreja durante alguns anos, sempre auxiliando um pastor, e na sua ausência eu pegava alguns casos complicados para resolver, né? E durante 3 anos eu fiquei integral, atendendo pessoas, ouvindo pessoas. E nós estamos falando nesse momento sobre fé operadora, e eu vou contar experiências ministerial minha, né? A primeira experiência foi com um senhor de idade que havia aceitado a Jesus há pouco tempo. Eu estava discipulando aquele senhor, e
lia, relia vários versículos, ele fazia muitas perguntas a respeito de Deus, a respeito do céu, a respeito do diabo, a respeito do inferno, batismo, ceia, anjo, demônio, de tudo. Nós conversávamos, tirávamos as nossas dúvidas, e estava assim discipulando este senhor, né? Descemos ele às águas do batismo, e assim fomos discipulando, conversando, né? E este homem estava muito enfermo, e ele estava com um problema muito grave no seu pé, né? O seu pé havia criado algumas feridas, né? E ele ia no médico sempre fazer limpeza naquelas feridas, né? Trocar o curativo, e aquele problema foi ficando mais grave no decorrer daqueles dias, e eu estava sempre indo lá orar tal. Em um domingo, chegou lá um pastor na igreja, dizendo ser usado por Deus, né? A pessoa que trouxe esse pastor era uma pessoa muito de confiança, né? E esta pessoa chegou para mim e falou: olha, pastor, tem um pastor aqui, muito usado nos dons espirituais, né? Eu acho bom o pastor dar uma oportunidade para ele, talvez até de pregar. Eu falei: olha, irmão, eu não vou poder fazer isso, porque o pastor que veio de outra cidade era um pastor colega nosso do mesmo ministério. Eu não posso deixar ele, né, pedir para ele não pregar, embora ele iria aceitar, né, para dar o púlpito para uma pessoa que eu ainda não conheço. Mas o que eu posso fazer é ceder alguns minutos no final, com os microfones desligados, para quem quiser uma oração, né? E assim fizemos o culto. Deus usou muito o pregador da noite, foi maravilhoso o culto. No final do culto eu apresentei esse pastor, muito usado por Deus, né? Apresentei a igreja e disse à igreja que quem gostaria de receber uma oração no final, ficasse. Nós desligaríamos os aparelhos e ali então ficaríamos durante talvez 30 minutos para quem quiser orar. E aí ele orou por muita gente, deu muitas revelações, orou por cura, né? Fez algumas coisas que eu fiquei preocupado, né? Porque quem já foi pastor de igreja sabe como que é, né? Depois sobra para nós, né? Mas amém, eu vi que Deus operou, realmente era um homem usado por Deus. No outro dia cedo, né, eu tinha um discipulado marcado com esse senhor, e chegou esse pregador, né, para tentar fazer agenda comigo, e sentou lá no gabinete. Aí conversa vai, conversa vem. Eu falei: pastor, está quase na hora de eu visitar um senhor, que eu dou estudo para eles, e quer ir comigo nessa visita, né? E ele se propôs, se prontificou. Vamos. Aí nós fomos, né? Chegando lá, deixamos o estudo bíblico de lado, né? E ele quis orar por aquele senhor, né? E ele estava bem empolgado, sabe, porque Deus operou no domingo, né? E eu não sei se ele queria mostrar trabalho, pastores, e ele quis orar pro irmão, sabe. Eu todo receioso, com medo, né, dele falar alguma coisa que depois ia entristecer o irmão, ou até tirar a fé do irmão. E ele falou: olha, irmão, esse pé aí que o senhor tem, saiba que o senhor não vai ter mais problemas com ele não, porque Deus está curando o seu pé. Eu sabia que já estava marcado uma cirurgia radical, né, naquela semana. Havia marcado já uma cirurgia em que aquele senhor iria aos médicos, e os médicos iriam amputar o pé, né? E em algumas conversas que eu tive com ele, eu até tentei consolá-lo, né, nessas questões aí. Olha, irmão, isso é muito ruim, é difícil, mas não importa, tal. Eu havia tentado consolar ele, né? E eu falei: meu Deus, agora o irmão está falando aqui que os médicos não vão relar a mão no pé dele, que ele não vai tirar o pé, né? E ele ficou feliz, ele acreditou naquele momento, eu percebi. E por ele ter acreditado, eu fiquei bem quieto. Eu falei: pode ter certeza que Deus está agindo. E fomos embora, né? E depois passou-se uma semana. Na semana da cirurgia, eu recebi uma ligação, sua esposa, toda feliz: pastor, não foi preciso amputar o pé, pastor. Ele está muito feliz, né? Os médicos fizeram uma limpeza e deu alta, ele voltou para casa. E por incrível que pareça, irmãos, para minha surpresa e lição, aquela ferida estancou, sua pele voltou, o homem foi curado.
embora depois de alguns meses ele faleceu, mas ele faleceu com o pé, né? Ele faleceu feliz, né? Porque era uma pessoa que tinha muitos problemas de saúde, né? E foi salvo em nome de Jesus, e nós vamos ver sobre isso também. Foi um tapa na cara, irmãos, para mim. Foi uma lição para mim. Por quê? Porque eu sei que Deus cura, mas na prática às vezes nós ficamos com medo, receosos. E eu peguei muitas coisas do meu ministério em relação a coisas que prometem e não acontecem. Exemplo, nós somos desafiados a vencer na fé em relação à nossa vida financeira, e eu acredito, porque Deus já me abençoou muito financeiramente. Eu já fiz votos com Deus, e eu vi a provisão de Deus. Eu vi no meu casamento, eu vi no nascimento da minha filha, eu vi em muitas coisas na minha vida Deus operar, né? Deus fazendo milagres na minha vida financeira. Mas na história da igreja, pastoreando membros da igreja, eu vi que muitas coisas não aconteciam assim. E eu recebi muitas pessoas vindas de igrejas que desafiam o tempo todo os seus membros a terem uma vida próspera. E nós recebemos muitas pessoas, dezenas, talvez centenas de pessoas frustradas por não terem recebido a bênção prometida. E já teve pessoas que tiveram promessas até de data, dia, data, de hora. Olha, Deus vai operar, e a pessoa marcar o dia, até mesmo a hora, e aguardar, e não acontecer. E depois a pessoa chegar em nós e falar: e aí, pastor, não aconteceu. Aí é que temos que trabalhar, né? A fé da pessoa, para a pessoa não perder a fé. E nós temos recursos na palavra de Deus para mostrar à pessoa: olha, talvez essa pessoa falou sem Deus ter falado. Às vezes você também não acreditou. Talvez a sua esperança, expectativa também está errado. Talvez Deus não quer te abençoar por este caminho. Há muitas explicações na Bíblia. Mas o que marcou foi um casal, irmãos, que tinha uma vida bem regrada, uma vida muito boa, e quando se converteu, tudo começou a ir por água abaixo. Começaram a perder tudo, casa, carro, e começaram a passar dificuldades financeiras. E eles eram fiéis a Deus. E um dia me procuraram e chegaram em mim e disseram: pastor, eu não sei se o senhor vê, eu não costumava ver nada, mas nós somos fiéis e temos dado o nosso dízimo, nossas ofertas, e olha o que está acontecendo na nossa vida. E deram um relatório de desgraças, de enfermidades, de tantas coisas, exames, consultas, carro que funde motor, carro roubado, negócios mal feitos, e deram um relatório como se me colocasse na parede e dissesse assim para mim: vamos ver esse Deus seu aí, se tem alguma resposta para mim. E por algumas vezes na igreja eu orava para Deus: olha, pastor, nós precisamos pagar o aluguel assim, assim, e aí nós orávamos tal. Por algumas vezes eu orava para que Deus pudesse agir na vida deles, e eu vi a mão de Deus na vida deste casal, por várias vezes Deus agindo. Eles vinham testemunhar que Deus abençoava, né, a vida deles, mas vira e mexe eles voltavam na lama, assim dizendo, né? E um dia eles me confrontaram, né, com algumas perguntas, e eu falei a eles: olha, nós estamos diante de Deus, e nós vamos responder à luz da palavra de Deus. E já que você colocou Deus no assunto de maneira tão enfática, vamos então falar da vida de vocês. Vocês me deram abertura agora, me permita, eu vou entrar na vida de vocês. Quero saber como vocês estão administrando aquilo que Deus deu a vocês, os 90%. E aí um começou a jogar a culpa no outro, eles começaram a falar. A minha conclusão foi que eles não administravam bem aquilo que Deus deixava na mão deles. E não era pouco não, viu? Não era pouco não. Eles jogavam tudo fora, pastores. Eles não sabiam administrar os 90% que Deus havia dado a eles. Ou seja, eles continuaram na mesma vida que viviam. Eles não abriam mão de algumas coisas, não sabiam que eram prioridades, necessidades, reais necessidades.
E eu comecei a ver que muitas pessoas sofrem na igreja por causa de uma má administração. E começamos, pastor Daniel, a dar estudos de mordomia cristã, de vida financeira. E eu falei, você quer aprender sobre finanças? Vem aqui. E você pensa que era eu que dava aula? Eu só dava a introdução bíblica, aquilo que a Bíblia dizia. Mas eu chamei um amigo meu, contador. Você já assistiu o Tio Patinhas? Quem aqui já assistiu os jovens, o Tio Patinhas? A história do Tio Patinhas é que ele junta moeda desde pequeno, né? E ele se tornou um milionário. Essa é a história do Tio Patinhas. Eu tenho um amigo assim, que desde criança junta moeda, junta dinheiro. E hoje ele é um homem bem sucedido, mas bem regrado. Eu chamei ele é contador. Você vai ser um dos nossos líderes aqui nessa área. E nós trabalhávamos com família e eu cuidei desses fatores importantes na família. E chamei um advogado também, pessoas com nome na justiça, problemas judiciais, tanta coisa. Olha, ora para Deus desenrolar aqui e tal, né? E havia como entender à luz da palavra de Deus aquele problema, talvez problemas vindo de quando era do mundo. Vamos aqui tentar resolver a vida de vocês. E sabe o que eu entendi também, irmãos? Que Deus envia a providência, mas a providência necessária, não aquela providência do nosso bel prazer, porque a palavra de Deus também diz: pedis e não recebeis. Pastores, Deus é verdadeiro, o Senhor não mente, a palavra de Deus não mente, nunca mentirá. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar como? Com os vossos próprios deleites. Pessoas que gastam errado. E eu sou a favor de educação nas escolas, porque nós vivemos em um país capitalista, um país que joga dentro dos nossos lares, nos obrigam a entender que não seremos felizes se não obtivermos, conquistarmos o carro do ano, ou a casa do ano com os móveis maravilhosos da época. E o capitalismo nos obriga a entender, fazem um massacre psicológico com a nossa família, irmãos. Minha filha tem 9 anos, ela já sabe que o meu celular não presta, ela já sabe que não vale nada meu celular. E quando ela chega numa loja, fala que é esse, pai, é esse aqui, ó. E você sabe qual que é, né? iPhone, tantos nomes aí, né? Eu posso, tu não pode, ele pode, né? Então são esses nomes. iPad, ele pede, ele me pede, eu não pede. Então as crianças já sabem que o que presta, o que talvez a criança pense, ela é obrigada a pensar que se ela não conseguir aquele celular, ela não vai ser feliz, não vai ser aceita na escola, não vai ser bem sucedida. Eu falo, peraí, para onde vai isso? Você quer isso com qual motivação? Porque o pai da tua amiguinha pode dar um celular para ele. Eu não vou nessa motivação, eu vou pela necessidade, né? Se eu tivesse, é claro que eu daria tudo, mas eu sei que quando você recebe mais do que você pode administrar, isso vai te levar para o pecado, pode ter certeza. E eu comecei a ver, irmãos, no dia a dia das pessoas, que Deus enviava a provisão, Deus enviava o recurso, mas as pessoas não entendiam a provisão de Deus e não agiam como a palavra de Deus nos manda agir. Nós estamos falando de fé operadora, e eu não estou desacreditando, não. Eu estou falando aqui de lições que eu aprendi, né? Tapas na cara que recebi por não acreditar e Deus operar na minha frente, dizer: agora você engole aí, ó, né? Você no seu coração não acreditou, Deus podia falar igual Ananias, né? Agora vai ficar mudo, porque riu, não acreditou, não usou da fé. E quando você não usa a fé, você peca, porque tudo que não provém da fé é pecado. Fé operadora. Será que podíamos fazer aqui movimentos de fé? Sim, podíamos. Podíamos aqui orar pelos enfermos, podíamos aqui desafiar a igreja. Eu já vi acontecer isso. Eu já vi um pastor que desafiou a igreja
a terminar a construção da igreja, e desafiou os membros da igreja. Você que tem o carro, e ele estava com a chave do carro dele, eu estou aqui com a chave do meu carro, e ele começou como ninguém, contar as necessidades da obra, e começar a invocar a fé das pessoas, a estimular a fé das pessoas. E sabe o que ele fez, esse pastor? Ele pegou a chave do carro dele e depositou, e falou para o pastor presidente: pastor presidente, esse carro aqui não me pertence mais, esse carro aqui é para a obra de Deus. Sabe o que aconteceu quando ele falou isso? Mais de 20 pessoas vieram na frente, não sei por qual motivação, alguns acreditando, outros talvez porque se viram, incapazes de dizer não, ou impulsionados por alguma força psicológica, não sei, mas muitos vieram com a chave dos seus automóveis, doando. Os que não tinham chaves de carro, doando o carro, começaram a doar relógios, documentos. Uma mulher chegou: pastor, amanhã eu trago aqui na igreja a escritura de um terreno meu. E assim Deus fez um milagre naquela igreja, um grande ministério, que explodiu o crescimento. Explodiu o crescimento. É pecado fazer isso? Não é pecado. Se Deus nos dirigir e nos conduzir a invocar, a estimular a fé das pessoas, eu tenho certeza que muitos serão ricamente abençoados, em todas as áreas, na saúde, nas finanças. Eu já vi pessoas que há anos oravam a Deus: Deus, eu preciso me casar, Deus, eu quero alguém da sua vontade, do seu querer, e orar e pedir, e Deus enviar. Há muitas provisões que Deus pode suprir, desde que exercemos a fé operadora, a fé que remove montanhas. Porque nós lemos: se tiverdes fé de um tamanho de um grão de mostarda, é muito pequeno, é minúsculo. Irmãos, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Embora na prática, os pastores que ficam nesses movimentos de fé vão também resolver problemas de outra multidão que não conseguiu receber, que precisam ser trabalhadas a sua fé, que precisam ser talvez estimuladas ou conduzidas a um pensamento cristocênico com relação às dádivas de Deus, porque muitas pessoas querem para si, mas não querem depois distribuir. E a palavra de Deus diz, como o nosso pastor leu: melhor coisa é dar do que receber. A mão que está aberta para receber também deve estar aberta para dar. Então todos nós devemos receber de Deus e também espontaneamente, voluntariamente, também doar, abençoar a obra de Deus. Um dia que eu falei sobre a oração que dá certo, a oração que funciona: Senhor, me abençoa, resplandeça o seu rosto sobre mim, tenha misericórdia de mim, para que se conheça na terra a tua palavra, e em todas as nações a tua salvação. Então o salmista, ele pede a bênção de Deus: Senhor, me abençoe, resplandeça o teu rosto sobre mim, para que, olha o propósito, para que se conheça na terra a tua palavra, e em todas as nações a tua salvação. Você quer ser abençoado por Deus? Faça um propósito de honrar missionários, faça um propósito de ser fiel, faça um propósito de abençoar vidas. Eu tenho certeza que os seus celeiros se transbordarão. Deus abençoará ricamente a sua vida. A fé é operadora. Nós necessitamos desta fé, nós dependemos dessa fé. Nos dias em que nós vivemos, irmãos, nós dependemos do exercício da nossa fé. Muitas vezes pessoas estão tão desanimadas com Deus, porque na última oração pediu e não recebeu da forma que queria, que ficou mudo, não ora mais, não pede mais, não tem mais fé, não acredita mais. Então na hora da oração tem vergonha, tem receio: não, eu pedi e não recebi, então eu não vou pedir novamente, porque vai que Deus não me abençoe. Mas é preciso entender
o propósito do teu interesse em que você quer esta bênção tão esperada, o teu coração como está diante de Deus, porque quando o nosso coração está alinhado à vontade de Deus, podemos pedir tudo o que quiser, como a palavra de Deus diz, e vos será feito. A palavra de Deus não mente. Mas pastor, o que você diz em relação a essas igrejas que só ficam desafiando a fé das pessoas, que só falam de fé operadora e que só pregam isso, todas as reuniões se prega a fé operadora? O que você me diz dessas igrejas? Eu quero dizer para você que Deus opera nessas igrejas também, porque a responsabilidade de Deus é pelo seu nome, é em zelar o seu nome, e eles usam o nome de Jesus, e as coisas acontecem sim. Eu já vi milagres acontecerem sim, mas existem motivações erradas da parte de muitos líderes em usar esta parte da Bíblia para enganar, para iludir muitas pessoas. E eu conheci muitas pessoas frustradas com Deus, porque um dia foram desafiados e não receberam aquilo que gostariam de receber. Mas pastor, Deus salva nestas igrejas? Sim. Uns pregam Cristo por vanglória, outros por contenda, mas que Cristo seja pregado, como diz a palavra de Deus. Então, o que eu penso em relação a essas igrejas? Eu penso que essas igrejas tinham que dar ensinamentos da palavra de Deus, como nós estamos fazendo, e não ficar em todo o tempo batendo na mesma tecla, porque o público de muitas igrejas assim são um público variados. Eles não têm uma congregação concisa, eles não têm membros na igreja, os membros são rotativos, eles podem desafiar um grupo de pessoas que vão sair daqui a pouco e depois falar a mesma coisa para os próximos. Mas eu pergunto, e a vida dessas pessoas que estão desafiando os crentes, será que condiz com as verdades da palavra de Deus? Pelo que eu conheço, a vida de muitos pregadores deste evangelho da prosperidade, a vida de muitos pregadores são desconhecida. Você não conhece a vida desses pastores, porque quando a vida desses pastores começa a ficar conhecida, eles são tirados daquele lugar e colocados em outros lugares. Há um mistério, e quando nós estudamos a palavra, nós vemos que há uma complicação muito grande para as igrejas que abraçam o verdadeiro evangelho, para as igrejas que querem pregar o evangelho genuíno da palavra de Deus. Por quê? Porque eles pregam a Cristo, mas de uma maneira em que os beneficiados são apenas eles, e o público a Deus dará. Depois voltam e não acham nem a quem reclamar, aí caem nas nossas igrejas, aí caem nos nossos ministérios, para darmos ouvidos. Vamos ouvir aqui os porquê, as interrogações, os questionamentos, vamos tentar entender o porquê. E só quem estuda a palavra de Deus, irmãos, tem respostas plausíveis aos questionamentos humanos. A terceira fé que eu quero classificar nesta noite é a fé que lemos na palavra de Deus, é a fé salvadora. A fé salvadora, ela engloba todas as demais fés. É a fé daquele cristão genuíno, é a fé daquela pessoa que um dia professou a Jesus como o Senhor da sua vida e nunca mais se afastou desta fé, nunca mais. Eu conheci muitas pessoas assim. Eu vou dar um exemplo muito pessoal, muito próximo, que é o exemplo da minha mãe. Minha mãe foi uma grande mulher de Deus. Perdeu seu marido quando tinha 28 anos, mãe de 3 filhos homens. E quando perdeu o seu marido com 28 anos, ela fez um voto a Deus dizendo: Senhor, eu não quero casar mais, eu sei que é direito meu, mas eu não quero mais casar, eu quero te servir. E foi isso que aconteceu na vida dela. Ela serviu a Deus em toda a sua existência, e aonde passava Deus a honrava. Uma mulher de fé, que exercia a fé
que era um exemplo de fé. E eu acompanhei a enfermidade dela, que durou 8 anos, depois de um diagnóstico que não duraria um mês. Ela conseguiu, em 8 anos, ver Deus trabalhar na família, ver Deus salvando os seus filhos, seus sobrinhos, Deus agindo na igreja, fazendo maravilhas. No seu estado terminal estava lá eu, acompanhando, né, o fim da sua existência. E a enfermidade chegou num ponto que já não orávamos mais para Deus curar, porque entendíamos já o propósito de Deus. E pastores iam lá orar por ela, e quando eles saíam, eu os acompanhava, e eles diziam: pastor, eu vim aqui para consolar, e fui consolados. Saíam alegres, felizes, porque ela não reclamava, ela glorificava a Deus, ela dizia amém às orações, ela professava a fé salvadora em Cristo Jesus. E para o pastor dela, ela disse: pastor, esta minha casa aqui, ela está indo embora, ela está indo à ruína, mas Deus tem uma casa, na maca, na cama, deitada, muito melhor do que essa, pastor. E ela ria, está me esperando esta casa. Irmãos, foi uma morte terrível, 48 horas gemendo de dor. O médico que estava acompanhando ela aplicava morfina de 6 em 6 horas, depois de 4 em 4 horas, e eu dizia: doutor, ela grita de dor. E ele falava: não, isso já não é mais no corpo dela, esse grito, este gemido está na mente dela, que a dor talvez que ela tinha sentido tinha sido uma dor muito forte nos ossos. E ele falou: pode ficar tranquilo que ela já está, né, descansando no Senhor. E ali cultuávamos a Deus, louvávamos, orávamos, glorificávamos a Deus até o último suspiro da sua vida. E o último suspiro da vida dela, ela suspirou dando glória a Deus. Irmãos, um versículo maravilhoso da palavra de Deus que fala sobre a fé salvadora, o nosso horário já vai embora, está em Jó 13:15. Jó, ele fala de algo muito profundo em relação a esta fé, dizendo assim: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Esta fé salvadora, ela é uma fé incondicional, ela é ultra circunstancial, ela é uma fé que nada nem ninguém pode tirá-la de você. Ela é uma fé que você não vende, ela é uma fé que você jamais negocia com nada e ninguém. Esta fé salvadora. E nós vemos aqui um grande homem de Deus, no verso 7, declarando uma palavra gloriosa. Isso me fortalece, irmãos, fortalece a minha fé, dizendo assim: combati o bom combate. Os irmãos irão me ver falar mais desses assuntos, usando este texto. Mas olha só o que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo estava em uma masmorra fria, Paulo estava em uma cela horrível, escura, fria. Sabia que em poucas horas, ou até dias, iria ser degolado. E o seu algoz vindo, chamando Paulo, ele disse: eis-me aqui. Não ao seu algoz, mas ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Porque um soldado, ele não foge das batalhas. E eu tenho certeza que nos últimos segundos que antecederam a sua morte, mas Paulo não classifica a morte como morte, pastor Teixeira, ele classifica como partida, ou seja, partiremos, iremos, mudaremos apenas. Ele não usa esse termo morte, fim, ele usa este termo partida, início, glória a Deus, início, começo, recomeço, salvação, céu, eternidade. A minha partida está próxima. E ele usa este termo no grego: a partida, a nova corrida,
a nova caminhada. E quando ele estava caminhando para o lugar onde eles degolavam os presidiários em Roma, eu tenho certeza que ele coloca o seu crânio em uma pedra fria, junto de 2 soldados, que talvez, olhando a fé daquele homem, tenha causado no coração daqueles soldados algo que veremos na glória celestial. Professando estes versículos: sua cabeça em uma pedra fria, esperando uma lâmina afiada dissipar a sua cabeça, e os seus lábios e o seu coração confessando: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. E a lâmina desce então, executando este grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. A cabeça para um lado, o corpo para o outro, seu corpo caído na terra fria, mas o seu corpo se levantando, transformado nos céus, nas mansões celestiais. Nunca troque a tua fé, nunca negocie a sua fé. Que você possa chegar no momento de dizer como Jó: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Não importa o que acontecer ou deixar de acontecer na minha vida, eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aleluia! É isso que nos fortalece, igreja. É isso que nos faz caminhar. É isso que nos faz andar em pé. É isso que nos faz acordar de manhã e saber que Deus é Senhor de tudo e de todos. Não é uma fé momentânea, não é uma fé do acaso, não é uma fé comum, corriqueira, mas é uma fé eterna em um Deus vivo e glorioso, que preparou tudo para todos aqueles que creem. E não somente a mim, disse ele, mas a todos que amarem a minha vinda, a sua vinda. Amar a vinda do Senhor é pregar o Evangelho. Amar a vinda de Jesus é proclamar o reino de Deus aqui na terra. Amar a vinda de Jesus é falar de Jesus a todos aqueles que nunca ouviram de Jesus. E este apóstolo, chamado apóstolo dos gentios, podemos classificá-lo como aquele a quem devemos. O dia que você chegar na igreja, no céu, dê um abraço nesse grande homem, porque talvez, se não fosse esse homem, o Evangelho não vinha com tanta propriedade no mundo em que vivemos. Ele foi usado por Deus para ser chamado o apóstolo dos gentios. E se temos essas preciosidades na palavra de Deus, nós devemos a fidelidade, a fé deste grande homem de Deus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.